uma ideia para vocês, né? E agora, já estou quase terminando, tá? Estou vendo outras perguntas aqui. Enfim, vou continuar e depois eu volto para as perguntas. E para finalizar, né? E falando aqui sobre mídia, canal. Então a gente falou sobre o contexto, quem é o meu público, que horas o meu público acessa as redes sociais, onde esse meu público está, né? Ele está onde? Ele está no Brasil, ele está na China, ele fala português. Porque o interessante também, eu até vou frisar aqui para vocês, é que o marketing digital, gente, ele possibilitou que a gente pudesse ter acesso a essas métricas muito mais rápido. Imagina no processo tradicional, do marketing tradicional. Como é que seria para a gente juntar todas essas métricas de forma rápida, para a gente tomar uma atitude, uma posição rápida no nosso campo de atuação? Seria mais complicado. Então, o marketing digital, um diferencial assim muito legal dele é que ele permite que a gente consiga mensurar essas questões de uma maneira mais rápida, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, considerando essa questão de mídias, né, formatos e redes, enfim, você precisa definir quais os canais que você vai utilizar, os mais adequados para o seu público, tá? Onde é que o seu público está? Você identificou, você estudou lá no contexto o seu público, né? Você solicitou feedback, você buscou ali onde é que está o teu público. O teu público está no Facebook? O teu público está no blog, em blogs, em sites, né? Porque dependendo da especificação de uma biblioteca, às vezes aquele público, eles gostam de ler com mais profundidade sobre um assunto. Então, será se uma mídia tipo o Twitter, que a gente só permite a gente colocar um conjunto pequeno de caracteres, será que vai ser o suficiente? Sendo que eu sei que o meu público gosta de ler mais, gosta de ter uma profundidade na leitura do meu conteúdo. Então, a gente precisa observar essas questões para a gente definir qual vai ser os nossos canais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn, WhatsApp e também e muitos outros, né? Eu trouxe aqui apenas alguns para vocês, tá? Tem blogs, tem sites também. E trazendo aqui, gente, gerencie e planeje. É necessário toda e qualquer ação que a gente for fazer e que a gente queira manter essa ação, que haja um gerenciamento, que haja um planejamento. Olha, pode ser que a gente olhando de fora ache muito fácil você postar nas redes sociais, principalmente quando é uma instituição, né? Quando é nosso perfil, a gente posta de qualquer jeito, mas quando você está ali representando uma instituição, não é fácil postar assim, vou chegar hoje, meia hora e vou postar. Não, você precisa preparar o conteúdo, você precisa criar um flyer. Vai ser um post no Instagram? Preciso estruturar. Vai ser um vídeo no YouTube? A estrutura é totalmente diferente, mesmo que o conteúdo seja o mesmo ou semelhante, mas a estrutura vai ser diferente. Então, eu preciso que haja um planejamento, porque trabalhar com marketing digital e mídias, redes sociais principalmente, requer tempo, gente. Requer tempo. E muito estudo também, constantemente. Então, programe suas postagens, crie um calendário de postagem. Eu vou postar aqui sobre a biblioteca 3 vezes na semana, todo dia. Vai ser o quê? Vai ser feed? No feed ou vai ser no Insta? Vai ser um vídeo no YouTube por semana. Vai ser que dia? Quinta-feira? Que horas? Meio-dia? Então, se programa. Crie um calendário, né? Seja frequente e constante. Defina um tempo e cumpra. Seja disciplinado. Então, para cada canal, será uma linguagem diferente. Trace uma estratégia para cada canal. Então, eu acredito que vocês conseguem perceber na minha fala que para cada canal vai ser uma estratégia diferente, porque mesmo que em alguns os públicos você, por exemplo, a sua instituição tem público tanto no Instagram quanto no Facebook, mas nem todo mundo que está em um está no outro, né? Então, a gente precisa planejar isso de uma forma mais orgânica, tá? Estabeleça metas e objetivos, tá? E monitore os resultados e as interações do seu público. Você precisa monitorar as interações, os engajamentos, a participação do seu público nas suas redes, nas suas plataformas, enfim.
você precisa observar e identificar como é que está sendo esse engajamento, como é que está sendo a participação, e principalmente, né, se o conteúdo que você está trazendo, está apresentando, realmente está gerando algum valor, algum impacto para o seu público. Se está sendo, vamos dizer, positivo ou negativo, ou tanto faz. Então, eu trouxe aqui algumas questões. Liste as metas e os objetivos e estabeleça prioridades. Então, você estabelece ali, listou as metas e os objetivos, estabeleça as prioridades e cumpra. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, como forma de mensurar os resultados. Número de visitantes no site ou no blog, número de seguidores, de inscritos. Essa semana eu tive tantos, ganhei mais tantos inscritos no YouTube. Esse mês já foram outros tantos. Número de visualizações dos vídeos. Enfim, essas aqui são algumas das possíveis formas da gente estar monitorando, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos. Como a gente já está com um tempo próximo aí já de finalizar, eu vou só mencionar aqui para vocês e falar de forma geral, mas talvez em uma outra oportunidade a gente possa detalhar melhor, né, como todas essas questões que eu trouxe em algumas redes sociais que eu vou trazer aqui para vocês. Mas, por exemplo, aqui no YouTube, né, que eu trouxe o caso aqui no próprio canal do Fora da Caixa, no YouTube a gente consegue todas essas questões que eu trouxe, que eu falei, a gente consegue atuá-las e colocá-las em prática no YouTube. Então, a gente tem aqui a possibilidade de estar publicando vídeos, a gente tem como organizar esses vídeos em playlists, a gente consegue fazer, sabe as enquetes que eu trouxe? A gente consegue colocar bem aqui dentro de comunidades, além da gente postar outras coisas que não exatamente serão vídeos, imagens, a gente consegue fazer aqui. E nessa parte de comunidade, você fica mais próximo do seu público. Então, você faz questionamentos, você faz sorteios, você convida eles para baterem um papo e assim vai. E aqui outros canais também, né, que você possa ter, você pode estar colocando. Então, o YouTube é interessante, e deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês as imagens. Eu não trouxe. Mas, por exemplo, no YouTube, quando a gente está na parte lá de estar subindo o vídeo, no estúdio de criação, você consegue colocar as tags. Lembra lá dos sistemas que eu trouxe para a gente estar identificando, buscando palavras-chave? Então, o YouTube tem um campo, vamos dizer assim, né? Para a gente estar colocando essas tags e depois a gente consegue fazer o acompanhamento. Quais dessas tags estão sendo mais buscadas e aonde elas estão sendo mais buscadas? O teu usuário, o teu público está pesquisando por qual termo, né? Ou um, ou outro. Você consegue saber quantos minutos o teu público fica assistindo os teus vídeos. Tu consegue saber da onde o teu público é. Enfim, diversas possibilidades. Então, como não dá, a gente poderia conversar no outro momento sobre essa ferramenta, sobre essa rede social e as ferramentas que ela tem, né? Aí eu trouxe também aqui o caso do Facebook Business, né? Que você tem a partir do momento que você cria, vamos supor, você tem um negócio, ou você cria um perfil, como é que se chama? Eu esqueci o termo que dá agora, tá? Mas você cria além do perfil pessoal, isso você cria como perfil de empresa, né? Você não paga para criar o perfil empresa, tá, gente? E aí você tem todas essas possibilidades de métricas no próprio Facebook. Então, bem aqui rapidinho, né? Você consegue programar as suas publicações, postagens e tudo mais. Aqui no planejador, que é uma ferramenta interessante do Facebook, você tem um calendário. Nessa opção você tem um calendário, e aí tu consegue já programar todas as postagens para o mês, para o semestre, para o ano todo. Se assim você quiser, você consegue estar fazendo aqui, ó, e consegue acompanhar essas métricas. E o mais interessante é que com o Facebook você também faz para o Instagram. Então você consegue tanto criar history, quanto também criar feed, né? E aqui, ó, o Insight você consegue a questão que eu trouxe do YouTube, você consegue mensurar tudinho, quem são as pessoas, onde que elas estão, qual é o conteúdo que elas mais têm gostado. E muitas outras coisas, gente. E aqui também eu trouxe o Instagram, né? Um exemplo do Instagram, que a gente também tem, tanto utilizando o Facebook Business, que é esse aqui que eu trouxe para vocês, quanto vocês utilizando a ferramenta de empresa mesmo no celular, do Instagram, você também tem vários outros sites. Então, você consegue, no perfil de empresa, né? Você consegue ver os horários
que o seu público mais interage com o seu conteúdo. E todos os outros que eu já falei, né? Mas você consegue ver os horários, você consegue ver a questão do sexo, do gênero, né? Se é homem, se é mulher, qual a faixa etária de idade. Então, você tem uma infinidade de possibilidades por meio desses insights que essas redes, elas proporcionam na própria rede, tá? Então, revisitando algumas etapas, né, que eu trouxe meio ali implícito para vocês, então é necessário que a gente planeje, se organize, que nós, como bibliotecários, como gestores, né, seja de uma biblioteca, unidade de formação, do que for, a gente precisa se organizar, a gente precisa se planejar para quê? Para que o que a gente definiu como objetivos, metas, a gente possa cumprir e possa alcançar. Se programem, tá? Crie designs, faça uma criação interessante para o seu post, né? Dê o seu melhor, busque exemplos de outras pessoas que têm feito, nem que seja de outras áreas, mas busque exemplos, tá? E utilize esses exemplos também, esses cases, né, no seu caso, tá? Produção de conteúdo, que foi tudo. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que a gente ia falar um pouquinho sobre marketing de conteúdo? O que é o marketing de conteúdo? Agora, depois que eu já trouxe toda essa questão, marketing de conteúdo é uma questão de você vai criar um relacionamento com o seu público por meio do conteúdo que você apresenta a ele. Então, tudo isso que a gente trouxe, que eu trouxe para vocês, ele é o marketing de conteúdo, tá? Rendimento e gestão é feedback. Entenda o seu usuário e pegue o feedback, tenha o feedback e o engajamento desse usuário, dessa pessoa, desses sistemas. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Para a gente ter ideias, assim, para a gente começar a sair, né? A avançar. Então, eu trouxe aqui desses aqui, eu trouxe a Biblioteca do Congresso, que ela é um case, vamos dizer assim, de sucesso de marketing digital em biblioteca. Então, ela tem um canal no YouTube, ela tem um perfil no Instagram também. Tem um site, né? Então, eu considero eles como um caso de sucesso mesmo na nossa área. Então, vocês podem estar lá conhecendo, pegando algumas ideias, né, da Biblioteca do Congresso. Aí tem aqui o Bibliothink, que é da Lígia, uma pessoa incrível também, que fala muito, e eu trouxe esse perfil aqui para a gente ter ideias de como a gente pode construir o nosso conteúdo de forma visual, sabe? Porque ela traz umas ideias e ela mesma, né, nos posts tem uns exemplos muito interessantes que a gente pode estar utilizando, e fala também muito de copyright, né, copywriting, que eu trouxe para vocês. Tem outra aqui que é do Bibliomania, parece assim, uma coisa muito diferente, mas esses diferentes também são legais, né? E aqui é esse outro exemplo para vocês. Então, esses foram alguns exemplos e alguns pontos, né, que eu trouxe para a gente trabalhar o marketing digital nas bibliotecas. Planejar programas de marketing de forma colaborativa, envolvendo dirigentes, coordenadores institucionais e o seu público. Você pode estar divulgando os serviços e produtos da sua biblioteca para a comunidade por meio das mídias sociais. Você pode estar promovendo ações inovadoras no ambiente da sua biblioteca. Então, o caso aqui a gente tem na UFSCar, na biblioteca da UFSCar, a instituição, né, a biblioteca, tem dentro da biblioteca a Starteca, que é um ambiente de inovação tecnológica, de compartilhamento de inovação, e isso é muito bacana. Então, promovam essas ações, né, para atrair o seu público. Efetive parcerias com editoras, com livrarias, para a realização de eventos na sua biblioteca. Exemplo, presença de escritores conhecidos pela mídia, ou escritores pertencentes à comunidade para o lançamento de livros. São vários exemplos, vários pontos que a gente pode trazer, né, de ideias aqui que a gente pode discutir nas nossas bibliotecas, trazendo marketing digital. Criação de uma logomarca como identidade visual para a sua biblioteca, se ela ainda não tiver. Criação de marcadores, de flyers, de postagens, vídeos sobre os serviços e produtos oferecidos pela mesma. Efetive parcerias com empresas fornecedoras de bases de dados, né, nacional e internacional, e ofereça treinamentos e capacitação aos usuários. Então, todas essas questões aqui, elas contribuem para o marketing de conteúdo. Porque assim, você vai criar um relacionamento no seu usuário, e o seu usuário vai buscar a sua instituição,
ele vai buscar os seus produtos e serviços porque ele vai entender que você tem autoridade no assunto, que você que eu digo a biblioteca e também o bibliotecário, né? Ele vai entender que você é relevante para aquilo, que você tem autoridade, que você tem domínio naquele assunto. Então, e você vai acabar, sabe que no marketing a gente fala de conversão, né, de cliente, o cliente agora vai comprar o meu produto e tal. Então, aqui a gente tem a conversão do cliente, onde ele vai usar os nossos produtos, os nossos serviços, ele vai participar ativamente das atividades da biblioteca. Então, eu trouxe aqui algumas outras ferramentas. A gente tem o Google Search Console, que é para ajudar a avaliar o tráfego, o desempenho de um site. A gente tem o Search, que é uma plataforma semelhante à do Google, só que um pouquinho mais completa, né? Que vai trazer também funções, informações de palavras-chave. Enfim, tem muitas possibilidades. E eu trouxe aqui algumas referências, eu vou deixar esse material com vocês. Então, aqui tem outras ferramentas e outros exemplos que vocês podem estar utilizando e as referências dos itens que eu utilizei também, tá? Então, é isso. Obrigado pela oportunidade. E agora eu vou aqui nas... Eita, olha só, 3 minutos para responder. Pela sua fala. Houve algumas questões no chat, eu vou fazer aqui para que tu possa responder para a gente. Tá, ok. Você vai colocando, né? Eu já estava aqui. Tá. Oi, Camila. Olá, Joyce pergunta: quais erros, se houverem, você percebe que alguns profissionais cometem ao tentar aplicar estratégias de marketing digital no nosso contexto de ambiente informacional? Abraços. Bem, Camila, obrigada pela pergunta. Olha, assim, eu não sei exatamente como eu posso te responder, mas uma das coisas que eu tenho observado em relação vamos dizer, deslizes, né, que alguns profissionais cometem, é que eles, como é que eu posso falar? É que eles acreditam, né, que o ambiente digital a gente pode fazer da mesma forma que a gente faz nos espaços presentes. Por exemplo, você está chegando numa biblioteca, você está no hall ali da biblioteca, aí chega uma pessoa para você, vamos dizer aqui, né, um bibliotecário, diz: olha, eu estou com esse livro aqui, chegou agora no acervo, você quer emprestado? Eu estou disponibilizando, você quer esse livro emprestado? E isso não é assim no ambiente digital. Você precisa mostrar para aquele usuário qual a importância daquele livro para ele. Em alguns casos, né? Você precisa conquistar, cativar aquele público para que ele possa estar acessando. Você não tem que ficar, vamos dizer assim, né, enfiar a goela abaixo o seu produto ou o serviço da sua instituição. E outra coisa também que eu observo, Camila, é que às vezes não há um estudo de quem é o público. Às vezes a gente fica assim, tá, eu sou bibliotecária universitária, então na minha biblioteca eu suponho que vai ter esses usuários aqui e pronto. E outra coisa também é que quando eles fazem, né, quando há essa identificação de quem é esse público, eles se limitam a identificar isso apenas uma vez. E não é assim. A gente sabe que numa universidade, todo semestre tem um público que está entrando e um público que está saindo. Um público que está entrando e saindo. Então, há uma renovação de ciclo, não é mesmo? Então, como eu posso garantir que eu identificar a minha persona, conhecer o meu público, como é que eu vou garantir que isso que eu fiz no começo do semestre vai ser o mesmo do meio do semestre, que o público vai ser o mesmo? Então, tem essas questões que eu vejo que, vamos dizer que é um deslize, assim, né? Espero que eu tenha respondido, Camila. Pergunta da Djalda. Joyce, como aplicar estratégias de marketing digital nas bibliotecas tendo em vista seus gestores? Geralmente são conservadores em relação ao uso das mídias digitais? É uma excelente pergunta, né, Djalda? Vamos lá discutir sobre essa questão. Então, Djalda tocou num ponto que em algumas instituições é difícil, sim, da gente até discutir sobre essas questões. Mas aí que tá quando a gente busca dados estatísticos. Quando a gente também conhece o nosso público. Porque se eu sei que... É só um caso aqui, tá, gente? Se eu sei que a minha biblioteca, 60% do meu público prefere
saber de alguma curiosidade da biblioteca, prefere acessar os materiais da biblioteca de casa, por meio da internet, então já é uma forma e já é algo que eu posso utilizar como artifício para conquistar, né, vamos dizer assim, convencer o meu gestor de que a gente precisa mudar. E de já eu vejo assim que, como eu até trouxe lá no começo da fala, com essa questão da pandemia, que houve uma busca muito grande por conteúdos digitais, eu acho difícil, por mais tempo, assim, né, eu acho difícil que muitas instituições, e principalmente bibliotecas, fiquem longe desses espaços, sabe? Porque se elas ficam longe desses espaços, e onde é principalmente que esses usuários estão, e eles estão entrando cada vez mais, como é que você vai fazer com que, como é que você vai conquistar o usuário no sentido dele reconhecer na sua biblioteca o seu valor? E outra coisa também que eu trouxe, como é que, porque a gente sabe, né, bibliotecas, instituições públicas, que precisa ter uso e acesso para validar, como dizer assim, constituir, né, a importância e, portanto, o investimento dessa biblioteca. Então, se eu não tenho ninguém acessando a biblioteca, eu não tenho ninguém entrando, que foi até um caso, não sei se já recorda, de uns tempos atrás, né, que algumas bases de dados, algumas revistas científicas e alguns portais, vamos dizer assim, de periódicos, eles deixaram de ser, eu acho que foi até o portal de periódicos da CAPES, eu não me lembro, mas já faz um tempo, eles começaram a deixar de ter investimento, porque as pessoas não estavam acessando. Então, se eu tenho pessoas acessando, e mais ainda, e quando eu, como gestor, eu começo a trabalhar isso na minha biblioteca, e eu começo a abrir a minha mente para isso, mais investimentos que eu tenho. E se eu tenho mais investimentos para a biblioteca, mais benefícios para o meu público, não é mesmo? Espero que eu tenha respondido, Djalma. Sir Galahad. Eita, espero que eu não tenha falado seu nome errado. Certo, em relação a programas para serem utilizados para o marketing, como o Canvas e o ADS. O que você acha de utilizar linguagens de programação para análise de dados? Perfeito! É maravilhoso, só que eu não trouxe a questão da análise de dados, porque a porcentagem da população que domina e que sabe utilizar dessas ferramentas é pequena, né? Galahad que fala, é uma porcentagem pequena, então a gente, vamos dizer assim, então se eu tenho um público, o público que eu falo aqui agora é de profissionais, tá? Que eles, tá travado, gente? Ah, desculpa. Então, se eu tenho um público de profissional que eles ainda têm pouca, vamos dizer, familiaridade com alguns sistemas, com alguns softwares, por exemplo, o Canvas, que é muito simples de estar utilizando, se eles ainda têm dificuldade, imagina trazer linguagem de programação para analisar os dados dos consumidores, né? Então, eu acho que a gente começa assim dos mais simples e depois a gente vai aprofundando. Mas as linguagens de programação para análise é essencial, né? Que assim, a gente não fica dependente de determinadas empresas aí nessa questão. Obrigada pela pergunta, Galahad. Espero ter respondido. Marcos Vinícius, como você chega nesses dados que indicam qual plataforma, rede social é mais utilizada? Então, gente, não foi coisa da minha cabeça não, tá? Tem um site, deixa eu pesquisar aqui rapidinho e colocar aqui para vocês, que ele faz eu até coloquei lá nas referências do texto que eu vou trazer para vocês poderem acessar, tá bom? Ele é um site que ele faz essa análise, né? Ele faz essa análise em todo o mundo. Então, você consegue ter acessos de exatamente qual é a rede social, qual o crescimento dela nos últimos anos e tal. Então, ele ele coleta, né, diversas amostras e ele faz esses cálculos aí, vamos dizer, estatísticos pra gente, tá, Marcos? Não é coisa da minha cabeça não, tá? Deixa eu até colocar aqui rapidão para vocês darem uma olhadinha. Rapidinho, gente, eu sei que já passou do horário. Aqui, ó. Deixa eu só compartilhar rapidão, tá? Pro Marcos Vinícius. Deixa eu ver. Aqui. Ui, perdão, peraí. Sair aqui, ó. Aqui. Tá aparecendo para vocês? Deixa eu ver. Isso, tá aqui.
Então, esse aqui é o site, tá? Statista. Então, você consegue, você coloca aqui o termo, né? Por exemplo, rede social, claro, em inglês, né, gente? Aqui. E aí ele vai estar recuperando e aí você consegue ir definindo os filtros. Então, ele traz aqui, ó. Deixa eu ver. Ele tem alguns recursos gratuitos, tá? Deixa eu só ver aparecendo as notificações. Ele tem alguns recursos gratuitos, mas outros são pagos. Mas é esse site aqui que a gente consegue ver essas informações que eu trouxe, tá bom? É isso. Mais alguma pergunta? Rafaela Cândida de Souza. Que incrível isso, Juiz. Foi maravilhoso. Obrigada mesmo por compartilhar tudo isso com a gente. Eu que agradeço, gente. Eu espero que eu tenha sido bem clara, assim, né? E não confusa, né, com vocês. Eu queria ter trago mais, porque eu queria trazer uns exemplos práticos para a gente fazer, mas quando eu estava fazendo os materiais, eu fiquei assim, eita, o tempo não vai dar para chegar na parte prática. Então, vai ficar só nos exemplos mesmo, tá? Mas eu agradeço. Qual foi esse último comentário? Acho que foi a Ana Laura. Isso. Foi perfeito, Joyce. Muito obrigada por nos proporcionar tanto conhecimento. Eu que agradeço, gente. Se tiver mais alguma pergunta, eu deixei aqui meus contatos. Vocês podem estar mandando e-mail, tá bem tranquilo. O que eu puder ajudar, estarei ajudando. Mais uma vez, obrigada, Joyce, pela tua presença, pela presença de todo mundo, gente. Não esqueçam de responder o formulário para ganhar o certificado. É isso, gente. É isso, gente. Obrigado. Eu vi um comentário da Rafaela. Vou usar essas dicas no meu Instagram literário. Rafaela, pode usar. Toda a rede social e tudo, na verdade. Não é só para a biblioteca, não. Eu trouxe para o contexto das bibliotecas, mas isso é, na verdade, para todas as redes sociais, gente. Espero ver vocês utilizando aí algumas das questões que eu trouxe e sucesso para todo mundo. Até a próxima!